Sejam bem-vindos a mais uma aula de medidas, né? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria da medição e o diagrama geral de uma medição, né? Uma introdução. A gente fez uma introdução geral sobre medidas na aula anterior e agora a gente vai aprender alguns princípios básicos sobre medir, né? Desde os conceitos, né, que envolve medir, medição, erro, instrumento, observador, observável, descritível, né, objeto mensurado, ruído, mensurando e assim por diante, né, os diversos conceitos que nós temos nessa área, né. Aqui a gente tem algumas definições que podem até gerar às vezes até um certo estranhamento, né, quando se pensa em medir. Muitas vezes quando a gente está estimando, a gente tem uma certa medição, mas ela tem uma incerteza considerável, né? Eu olho para aquela situação e percebo algumas questões sobre ela, que podem ser quantitativas ou qualitativas. A metrologia, né, é a ciência que estuda toda a parte de medição, desde a parte da prática, teórica, legal, né? Então a gente tem definido aí. Tem um pouco de texto aqui nessa apresentação para vocês aproveitarem ela como se fosse uma espécie de apostila, né? Uma mini apostila, né? O que é medir, né? Também a definição, segundo o IPEM São Paulo, né? Aqui também a gente tem, né? Basicamente é você fazer o que? Você comparar, fazer uma comparação daquilo que você deseja conhecer com uma grandeza conhecida, né? Uma outra. E o fato de eu conhecer essa grandeza vai me permitir inferir sobre a que eu não conheço nessa comparação, né? O conceito de grandeza já remete lá no iniciozinho da física, né? Quando vocês entram em contato com isso. Alguns entraram em contato com as grandezas, né, nas aulas de física do ensino médio. As unidades de medida, né? Como é que eu vou me referir a uma determinada grandeza? Como que eu vou representar as quantidades dessa natureza? Aqui também temos a definição, a gente pega daí a definição de método, né? E vejam, definição, né? Não necessariamente às vezes a gente acha que aquilo foi encontrado de alguma forma, de alguma solução mágica, mas grande parte a gente atribui, né, um certo a uma certa constante, a uma situação que eu tenho controle, né? Eu atribuo a ela uma qualidade que eu posso aproveitar então para fazer uma definição, metro, massa e assim por diante. E daí nesse universo da medição a gente chega num conceito extremamente importante que é o padrão, né? Como que eu posso garantir que as minhas medidas elas têm todo um processo de rastreabilidade, que o quilo que eu tenho aqui, que o quilo que eu tenho em São Paulo, né, dentro de uma determinada faixa de erro admissível, né, sejam muito semelhantes, né, ou praticamente iguais, desde que eu adote um determinado erro, determinado erro. Vejam bem o que diz essa frase. E finalmente a gente chega no diagrama geral de uma medição. Basicamente é um dos grandes pilares dessa disciplina, né? E vocês vão ver que eu tenho 3 grandes blocos envolvidos em todo o processo de medição. Eu tenho o objeto, o mensurando, aquele que eu quero conhecer, alguma qualidade, preciso determinar alguma grandeza relacionada a ele. Então, quando eu faço essa determinação, o que eu faço? Eu vou sensibilizar o meu sistema de medição, né?
Então o X é quando eu consigo extrair essa informação do meu objeto, do meu mensurando. Só que toda vez que eu faço isso, ao mesmo tempo, eu provoco uma certa influência nele. Eu não consigo simplesmente medir sem interferir no objeto que eu estou medindo, né? É outro conceito muito importante quando se trata de medição. O sistema de medição, ao mesmo tempo, ele não está isolado do mundo, ele está no meio. E ele sofre influências desse meio e pode influenciar também o meio onde ele está inserido, né? E dessa sinergia a gente consegue tirar algumas conclusões que são muito importantes. Também dentro do sistema de medição eu posso ter ruídos que vão afetar de alguma forma a minha medição, né? Finalmente eu tenho o observador, aquele que é o interessado naquela medida, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um outro sistema, né? Quando eu tenho uma pessoa, o que ela está? Ela está conhecendo alguma qualidade, quantizando alguma informação do mensurando via sistema de medição. E aí vocês começam a enxergar o instrumento de medição como uma extensão do corpo de vocês, né? Eu não consigo perceber a tensão, né, de determinar o valor de uma tensão pelos meus sentidos. Eu preciso utilizar um instrumento que vai transformar aquela grandeza de interesse, né, aquela variável que eu quero conhecer, que no caso é a diferença de potencial ali, em um valor que eu possa compreender e trabalhar com esse valor. Eu sou da manutenção, eu posso verificar se a tomada está ou não está energizada, né? Ou se eu estou interessado na qualidade daquela energia, eu posso saber daquele nível, né, de tensão, se ela está acima ou abaixo de um determinado valor, né? Eu consigo daí determinar princípios de qualidade dessa variável, né? E assim por diante. Então o observador é quem tem interesse na medição. Pode ser um outro sistema? Pode. Eu posso ter um sistema de controle que depende de uma medida feita por um determinado sistema de medição para fazer o controle de temperatura de um forno, né? Ou eu tenho um ser humano que fica observando, né, a pressão de uma caldeira, e caso ela passe de um determinado valor, ele vai atuar nesse sistema de alguma forma, né? E aí vocês começam a observar que nessas duas análises, o que eu tenho? Posso ter sistemas em malha aberta e sistemas em malha fechada de medição, né? E quando eu tenho sistemas em malha fechada de medição, naturalmente eles vão ser sistemas de segunda ordem, né, com uma realimentação que pode ou não causar uma instabilidade naquele sistema. Então a análise matemática de um sistema desse é um pouco mais complexa. Aqui a gente tem novamente mais uma definição de medição. Eu gosto muito dessa definição, né, que é a aquisição de informação de um estado, fenômeno, né, do mensurando. Então, o que eu estou fazendo? Estou obtendo informações, né? E quando eu uso um instrumento, eu estou obtendo informações que eu não consigo, diríamos assim, observar pelos sentidos ou definir de uma forma que me seja útil aquilo, né? Se vocês tocarem na testa de alguém, vocês vão perceber que às vezes a pessoa está com febre, mas quanto de febre essa pessoa tem, né? Então, como que eu consigo, né, averiguar em relação àquela situação e dizer, olha, a febre é de 40 graus, precisamos fazer alguma coisa. Não, tudo bem, é uma febre leve, 38 graus. Então, eu preciso de um instrumento para fazer isso, né? Os meus sentidos não servem para tal coisa. Agora vocês imaginem sistemas extremamente complexos, com muitos sistemas de medição, né? Uma planta industrial, onde você tem diversas variáveis que você precisa observar para poder compreender, né, o que está acontecendo naquele sistema. Então, né, voltando para o nosso sistema de medição, o que eu tenho? Eu tenho múltiplos objetos,
de interesse, variáveis, né, mensurando, muitos sistemas de medição, diversos canais ali, né, monitorando aquela planta, né, e todas aquelas informações chegando em um determinado sistema que vai observar, supervisionar ou agir sobre aquela linha, né, aquela linha de produção, aquela planta, aquela fábrica, né, com base nas informações que chegam via sistemas de medição que foram obtidos em diferentes pontos, né, daquela linha, daquela fábrica. Então, novamente, a gente chega nesse diagrama. Esse diagrama ele é um diagrama geral em que ele retrata os principais acontecimentos, as principais transformações que eu tenho, né, dentro de um sistema onde eu estou obtendo informação de um determinado evento, fenômeno, sistema. Né? Então, é através disso que eu consigo, né, diríamos assim, generalizar os sistemas de medição para projetá-los, para colocar eles. Eu tenho diversos sistemas, então como é que eu vou ter uma ideia de como eles funcionam? Eu gostaria de modelar a influência do meio ambiente, né, como ele perturba o meu sistema de medição. Eu tenho um sistema de medição em um ambiente fechado e ele produz também uma interferência nesse meio, né, como que eu posso avaliar isso? Né? Quando eu insiro o meu sistema de medição, diríamos assim, dentro do próximo da variável de interesse, para obter as informações dessa variável, o quanto eu perturbo essa medição. Né? Eu só consigo perceber as coisas se eu interferir diríamos assim, no balanço energético daquele sistema, né? Para sensibilizar o sensor, para o instrumento poder funcionar, eu preciso extrair um pouco de energia daquele sistema, de alguma forma, interferir com aquela energia. E quando eu faço isso, eu causo uma alteração nesse objeto. Bons instrumentos de medição produzem pouca influência sobre o mensurando, né? Mas aí vai depender muito, é subjetivo você dizer isso, né? Eu preciso saber quanta energia eu tenho disponível, né? Se o meu objeto que eu tenho interesse, ele tem muito pouca energia, como que eu vou sensibilizar? Então eu preciso de várias etapas de amplificação, eu preciso de um transdutor que seja muito sensível para perturbar o mínimo possível esse sistema, né? Da mesma forma, o observador, quando ele observa, o que ele pode causar no meu sistema, né? Se é um ser humano, ele pode colocar às vezes uma escala errada, né? Ele pode observar de forma errada aquela medição, né? Pode colocar o sistema de medição num lugar inadequado, né? Num lugar que tenha muita umidade, e aí o próprio observador provocou a perturbação do ambiente naquele sistema, que vai alterar o sistema, alterar a variável de interesse, né? E eu posso obter então uma medição que não seja de toda correta, já que ela foi influenciada pelo meio. Então são os diversos aspectos que a gente precisa observar, certo? Na próxima aula a gente vai investigar um exemplo que é o termômetro, para ver como que ele, né, como que a gente pode levar todo esse diagrama do caso do termômetro, né, e a partir dessa análise a gente poder identificar as perturbações, as influências, né, e os diversos acontecimentos que podem ter quando inserimos um determinado instrumento em um sistema. Obrigado e até a próxima aula.